A API Certilho é uma API REST formada basicamente por dois conjuntos de chamadas. Uma focada para o nosso cliente, e aí é importante ressaltar que para a plataforma Certilho, o cliente é a plataforma, o sistema que, integrado à plataforma Certilho, faz as chamadas de serviço. E o usuário final, um médico, um contador, um advogado, é aquele que possui um certificado digital e que autorizará uma aplicação, uma plataforma, a fazer uso do seu certificado assinando por um período de tempo. Tá? Então, pensando nesse sentido, o primeiro passo para a gente poder solicitar uma assinatura, executar uma assinatura no Certilho, seria pedir a autorização do usuário final, de quem detém a chave privada, o certificado digital, para que a nossa aplicação faça uso dele. Tá? Esse processo pode ser feito de três formas. Tá? A primeira, que segue o formato do OAuth 2.0, formado por duas chamadas, o authorize e o token. Uma segunda forma, também prevista pelas normas da SP Brasil, que é o PWD Authorize. E uma terceira forma, chamada OTP Authorize, que é uma versão interna da plataforma Certilho, que junta esses dois mundos, do PWD Authorize com a autorização OAuth 2.0. A autorização OAuth é o formato de autorização obrigatório pela API dos PSCs, são os prestadores de serviços de confiança. Isso quer dizer que todos os PSCs, Vidas, Remote ID, Neo ID, Safe ID, dão suporte a ela. A outra forma de autorização, chamada PWD Authorize, é uma versão opcional dessa API. Tá? Nem todos os PCs dão suporte. Então, para esse tutorial, a gente vai focar nessa versão obrigatória, apesar de ser um pouco mais complexa, mas nada muito diferente de quem já fez uma integração, por exemplo, com um login social, que é formado pela chamada do Authorize e do Token. Pois bem, o Authorize ele tem mais ou menos essa estrutura. Tá? Algumas informações aqui são fixas, como o tipo de resposta, o método ou algoritmo utilizado na geração do desafio e resposta. E alguns outros são informações que são fornecidas a cada chamada de API. Tá? Então vamos dar uma passada aqui rápida em cada um dos pontos. Então, response type é tipo code, então esse aqui é um valor fixo. Manager ID é o ID da aplicação que foi credenciado junto ao Certilho. Tá? Então, o primeiro passo para uma aplicação poder consumir o serviço do Certilho é obter essas credenciais, um Client ID e um Client Signature. Tá? O próximo passo aqui, a próxima informação, um Code Challenge, que é um valor gerado segundo esse algoritmo S256. No nosso site, certilho.com, nós temos um exemplo desse código em Node.js que pode ser facilmente replicado em qualquer outra linguagem. Tá? Então, esse Code Challenge faz parte desse processo de geração de um desafio-resposta segundo esse algoritmo S256. Tá? Então, numa execução do S256, eu gero um desafio e uma outra componente que é a resposta a esse desafio. Tá? Outra informação importante é com qual PSC nós faremos a nossa autorização. Então, para cada um dos PSCs existentes hoje na CP Brasil, além do Certilho Sign, que é o emulador de PSC que permite utilizar certificados A1 e A3 que estão unicamente na máquina do usuário final. Tá? A plataforma Certilho dá suporte a todos os PSCs. E aqui é importante você informar com qual você deseja obter uma autorização. Tá? O escopo aqui é durante quanto tempo ou por quantas chamadas essa autorização será concedida para que a aplicação consuma assinaturas ou consuma serviços em nome desse usuário final. Então, nós temos 3 escopos: single signature,
onde o usuário poderá fazer uma única chamada e nessa única chamada pedir a assinatura de um único arquivo. Multiple Signature, onde o usuário poderá fazer uma única chamada e nessa chamada termos um lote de arquivos que serão assinados. E, por fim, a Signature Session, que é a permissão para um período de tempo. Então, uma janela dentro da qual a aplicação cliente poderá demandar ao PSC assinaturas em nome daquele usuário. Tá? E nesse período de tempo, o normal é que ocorra dessa forma, o usuário não vai ser mais demandado por essa autorização. Então, eu autorizo por 2 horas, 4 horas, 8 horas, enfim, de acordo com as necessidades e a regra de negócio da aplicação. Tá? O state, isso aqui é uma informação optativa, depende muito da plataforma em que a aplicação cliente foi desenvolvida. Então, um exemplo clássico que isso pode ser necessário é numa aplicação tipo JSP, Java, onde você tem o controle de sessão do lado do servidor. Essa informação é importante porque tem uma outra informação necessária é um redirect URI, que é uma espécie de uma URI de callback. Ou seja, após o processo de autorização, o usuário autorizando o PSC que conceda à aplicação cliente acesso à sua chave privada, ao seu certificado, há um redirecionamento, uma chamada para essa URI, passando um code, que é parte desse processo de autorização, e esse state que auxiliará essa aplicação a identificar para qual requisição de autorização esse callback se aplica. Tá? Se nós pensarmos num ambiente como Node.js, onde você tem todo o controle desses estados no navegador, no lado cliente do usuário final, isso nos faz necessário. Então, um state poderia ser omitido, por exemplo, num momento de um desenvolvimento de uma aplicação em Node.js. Ok? Lifetime é uma expectativa do tamanho dessa sessão. Boa parte dos PSCs aceitam essa sugestão de tempo para a sessão. Alguns, por conta da sua interface gráfica, tratam com faixas de tempos diferentes. Então, pode ser que você solicite 1 hora e receba 15 minutos, por exemplo, dada a interface que o PSC tem junto ao cliente para o processo de autorização. E ainda assim, mesmo recebendo aqui no caso 14.400 segundos ou 4 horas de sessão, pode ser que no decorrer dessas 4 horas, antes que elas sejam superadas, ocorra, por exemplo, uma solicitação por parte do próprio cliente pelo cancelamento daquela autorização, ou ainda por parte do PSC que cancela aquela autorização que foi dada anteriormente. Tá? Então, aqui nós temos uma sugestão do tamanho, e é sempre importante que durante o processo de assinatura, a aplicação cliente verifique o status daquela requisição, para que, recebendo uma invalid credentials, depois nós veremos mais detalhes sobre isso, tome a iniciativa de reiniciar o processo de autorização, ou seja, aquelas credenciais que foram obtidas nesse mecanismo de autorização foram canceladas e é necessário que um novo processo de autorização seja iniciado. Tá? Como eu não consigo executar aqui pelo Postman, eu vou copiar o URL produzida e vou abrir o navegador para que a gente possa executá-lo aqui no browser. Tá? Então, notem que aqui a URL é do plataforma Certilho. Tá? O que ocorre é que o Certilho automaticamente identifica o tipo de PSC e já redireciona o processo de autorização para o PSC correto. Eu vou utilizar aqui no meu celular o aplicativo do Vidas, que é do PSC que está realizando esse teste, para proceder com a autorização. Autorizado, o que ocorre é um redirecionamento automático do navegador do usuário final para a URL que foi informada lá no atributo redirect URI. Então, essa aqui é o nosso ambiente de teste, que simplesmente para fazer a criação de uma URL válida. O NGRock, que é o aplicativo que eu utilizei aqui, nem está ativo. Então, só ocorreu o redirecionamento, houve a falha, mas o importante para
para nós, nesse exemplo aqui, é recuperar o valor de code, que é parte da resposta gerada pelo PSC, que deve ser utilizada pela aplicação cliente para fazer a segunda parte do processo de autorização, que é a chamada ao token. Então, o token eu tenho aqui algumas informações semelhantes ao que eu tinha no Authorizer. Eu já vou copiar aqui no campo code aquela resposta que eu recebi pelo callback, tá? Só para nós não perdermos. E aqui segue uma explicação rápida sobre cada um desses campos. Tá? Grant Type é o tipo de autorização que será concedida se esse processo de execução do token for concluído com sucesso. Então, vou ter um Access Token, que é uma autorização de assinatura conseguida pelo cliente final para a nossa aplicação, simulada aqui pelo Postman. Manager ID e Manager Secret são as credenciais que a plataforma Certilium forneceu para a sua aplicação. Tá? Code Verifier é aquela componente do processo desafio-resposta, que eu comentei há pouco, foram geradas pelo algoritmo S256. Então, a execução com sucesso desse algoritmo gera duas componentes. O challenge, que eu utilizo na chamada do Authorize, e o Code Verifier, que eu utilizo aqui na chamada do token. O code que nós recebemos do callback, tá? PSC, o mesmo informado na chamada do Authorize, então usamos o vidas, e o Redirect URI, da mesma forma, a mesma informação fornecida na chamada Authorize também. Tá, Luciano, mas eu preciso manter essas duas informações aqui, o Redirect URI replicado? Não necessariamente. A plataforma Certilium permite que você cadastre uma URI em nossos sistemas, e aí não é necessário repassar essas duas componentes de Redirect URI, tanto no Authorize como no token. Mas como é muito comum as aplicações clientes, ou os nossos clientes, obterem uma única credencial e utilizar em mais de um sistema, torna-se mais prático a todo o processo de autorização passar o Redirect URI tanto no Authorize como no token, como nós fizemos agora. Tá? Então, passado todas as informações, também encaminhando para cloudcertilio.com. Um retorno com sucesso, eu tenho o Access Token, que foi concedido para esse processo de autorização. Então, foi um escopo de autorização do tipo Signature Session. Então, vou ter uma sessão, uma janela de 4 horas ou 14.400 segundos, durante os quais a minha aplicação, o Postman, poderá requerer assinaturas junto ao PSC Vidas em nome da pessoa física com esse CPF aqui. E esse é um ponto interessante. Após superado o processo de autorização, ou seja, após a execução com sucesso da chamada do /token, nós temos aqui também a identificação de quem é o usuário final que concedeu essa permissão. Até o passo do Authorize, nós não sabíamos, a aplicação cliente, não sabia com quem ou com qual usuário final ela estava falando. Porém, uma vez superado todo o processo de autorização, com execução com sucesso do token, nós temos aqui claramente a identificação do CPF, no caso aqui foi a autorização de uma pessoa jurídica, né, que concedeu essa autorização. Se fosse o certificado de uma pessoa jurídica, teríamos aqui o tipo de identificação, o CNPJ, e aqui abaixo o número do CNPJ dessa autorização. Tá? Ok, tem uma autorização do cliente. Durante 4 horas, a expectativa é que nós não tenhamos mais necessidade de pedir novas autorizações. E agora a gente começa o passo de preparar o Certilium para poder fazer uma assinatura. No âmbito desse tutorial, nós usaremos uma assinatura no formato PADS. Tá? Geraremos um PDF, usaremos um PDF simples, e assinaremos ele colocando dentro do PDF a estrutura de assinatura. No formato PADS, é mandatório que a gente faça a manipulação do PDF nos nossos servidores, porque a gente precisa abrir o PDF e inserir dentro dele a estrutura de assinatura. Tá? Outros formatos, por exemplo, como CADS Detacha, de onde eu tenho uma assinatura, digamos, em formato binário, eu posso ter a estrutura de assinatura em um arquivo e o documento ou o dado assinado em outro. E nessa situação eu consigo fazer todo o processo de assinatura sem ter que enviar para o servidor
o arquivo que eu estou assinando, uma imagem, um áudio, por exemplo, enfim, qualquer informação, como inclusive um próprio PDF, mas nesse caso, na assinatura CADES, eu não estaria inserindo dentro do PDF a estrutura de assinatura. Tá? Então, o primeiro passo, a gente vai precisar subir o arquivo para a nossa plataforma. Então, vou fazer um post. Então, aqui eu vou salvar a autorização. Posso usar aqui o Access Token que foi retornado na chamada do token, ou também eu posso usar um token obtido a partir da chamada do Client Token. Então, o Client Token, eu tenho aqui um Access Token gerado, concedido pela plataforma Certilho para uma aplicação. Tem casos específicos que ele vai ser útil para a gente. Por hora, vamos usar aqui o Access Token retornado pelo token, ou seja, o Access Token de assinatura. Tá? No campo Body, eu vou só remover esse arquivo, vou escolher um arquivo local. Basicamente um arquivo que contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escrito nele, então um PDF bastante simples. Vou subir para a plataforma Certilho. Ao subir, a plataforma Certilho gera para mim esse retorno, dizendo que a chamada foi feita com sucesso, e retorna um document hash. Tá? Document hash, por mais questões históricas da nossa API, mas tratem essa informação como sendo o identificador desse arquivo dentro da plataforma Certilho. Tá? Então, a estrutura de geração desse valor pode mudar com o tempo. Então, nunca considere como sendo um UID ou como sendo o próprio hash do arquivo, mas sim como um identificador que a plataforma Certilium gerou para identificar o arquivo que acabou de ser enviado para a plataforma. Tá? Vou copiar esse identificador. O próximo passo seria solicitar a assinatura para a plataforma Certilho. Já tem autorização, tem um arquivo dentro da plataforma, o próximo passo é solicitar a plataforma Certilho que assine um documento. Tá? Então, no campo Body aqui eu tenho uma estrutura mais simples de assinatura, dá para a gente colocar outras informações aqui, mas a ideia é que eu defina qual o padrão de assinatura, então usaremos o padrão PADES, onde eu coloco a estrutura de assinatura dentro do arquivo PDF. A política de assinatura da RB, que é dentre as políticas da CP Brasil a mais simples de todo e que não faz uso de carimbo do tempo, por exemplo. Usaremos a PKI ICP Brasil. Tá? Então, esse aqui é uma informação opcional. O default é que, se você não informe a PKI que você quer utilizar, use a PKI da ICP Brasil. Detached está na API só por questões históricas, mas para o padrão PADES, como a assinatura e o documento assinado estão dentro de um único envelope, um único arquivo, o comando de detached não faz muito sentido. Tá? Hashes, eu tenho aqui a lista de entradas que identificam arquivos que serão assinados. Como falei no início, no caso de uma multiple signature, eu poderia assinar um lote de arquivos, ou seja, tem um hash, uma lista contendo várias entradas, onde cada uma dessas entradas identifica um arquivo que já foi enviado para a plataforma Certilho. Tá? Eu vou copiar aqui já logo o valor que nós recuperamos há pouco, aqui do processo de upload, tá? Só para deixar registrado. ID e alias é só por questões, arquivo alias particularmente, por questões de identificação, até mesmo da sua aplicação, do arquivo que você está enviando. Esse dado não é hoje mais disponibilizado para o usuário final em qualquer uma interface de usuário que a gente forneça. O identificador pode ser importante a depender, aliás, é importante a depender se você usará um lote ou não de arquivos. Tá? Então, no caso de um lote de assinaturas, e que eu tivesse aqui, por exemplo, 2 entradas, vou copiar aqui. É importante o uso do ID, porque a resposta retornada para essa requisição pode trazer as assinaturas numa ordem diferente da ordem dos arquivos que foram fornecidos. Então, o batimento de
qual assinatura retornada na resposta é para qual entrada de arquivo identificado aqui na requisição, é pelo ID. Tá? Não vamos fazer uma assinatura, vamos fazer uma assinatura simples mesmo nesse momento, então vou remover esse campo aqui. Ok. Próximo passo, além de preencher esses atributos mínimos da requisição, é informar o access token da assinatura, ou seja, eu para assinar, eu vou assinar um documento em nome de um usuário final, eu preciso ter a autorização desse usuário final. Então, vou copiar a autorização gerada no passo anterior da chamada do token aqui. Feito isso, faço o envio da requisição de assinatura para o servidor. Aqui algumas partes importantes. Primeira parte, status. Aqui diz que a requisição de assinatura foi recebida e tratada com sucesso pela plataforma Certilho. Então, se você tem, por exemplo, algum parâmetro incorreto, ausente ou discrepante em relação ao padrão de assinatura que foi selecionado, nós teremos aqui um retorno informando que ou houve um atributo está ausente ou não está em conformidade com o padrão escolhido. Então, o primeiro passo é a tua requisição foi recebida e tratada com sucesso. Segundo passo, para cada uma das entradas em hashes, eu terei uma entrada em signatures. Então, se hashes é a lista com os arquivos que eu quero assinar, signatures é a resposta para cada uma daquelas entradas que aparece aqui em cima. Tá? Então, lembrando, se eu tivesse um lote de arquivos, usaria o ID indicado em cada entrada para selecionar qual é a resposta que eu recebi. Então, ID 1 para a entrada na lista de hashes, ID 1 aqui também. Tá? Transaction ID, então cada documento assinado recebe um número de identificação, esse valor nós utilizaremos depois para fazer o download do documento finalizado. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai utilizar esse dado. Aqui o status diz sobre essa assinatura, então por mais que todo o meu conjunto de requisição tenha sido aceito com sucesso, essa assinatura em questão aqui também é válida, ou seja, toda assinatura que o Certilho retorna para o nosso cliente, ela é validada. Eventualmente, eu posso ter numa lista de arquivos, num lote de assinaturas, uma entrada que está válida e uma outra inválida. Tá? Normalmente, isso ocorre quando o arquivo que foi informado para a assinatura está corrompido. Então, eu não consigo assinar um dos arquivos. Então, eu tenho o primeiro arquivo como uma assinatura válida, mas o segundo como assinatura inválida. Normalmente porque o arquivo que eu fui assinar estava corrompido. Um exemplo clássico é eu tentar assinar um PDF que não tenha os headers ou a estrutura aceitável de um PDF. Então ele vai tentar fazer a assinatura, mas quando for colocar a estrutura interna, ele vai identificar que aquele PDF está corrompido e vai falhar essa assinatura em questão. Casos mais improváveis é que eu tenho um processo de assinatura onde uma chamada para o PSC foi aceita e outra não. Tá? Lembrando, a plataforma Certilho ela repassa para o PSC as requisições de assinatura. Se eu receber uma assinatura em lote, eu farei uma chamada em lote para o PSC também. E aqui cabe um alerta: evitem lotes, quando for o caso de utilizá-lo, grandes, porque o tempo de resposta do PSC para uma lista grande também será grande. E em alguns casos nós podemos ter um timeout na requisição HTTP. Então, e dessa forma a gente perde toda a nossa requisição de assinatura. Então, historicamente, a gente tem notado lotes de até 5, 10 entradas são bem tratados por todos os PSCs. Tá? Se você quiser, em vez de usar lotes e fazer chamadas simples, testes internos também comprovam que a diferença de performance é muito baixa. Tá? Em fazer 10 chamadas de assinatura contendo uma única entrada, em vez de fazer uma única chamada contendo um lote de 10 arquivos. Ok? Continuando aqui na resposta, nós temos o document name replicando o alias que foi passado, route signature
É uma estrutura que contém assinatura binária que foi produzida, então o padrão PADES, nós temos uma estrutura de assinatura CMS, CADES ou PKCS7, enfim, dentro do PDF. Então aqui seria parte da assinatura ou parte da informação de assinatura gerada nessa produção do PDF. Tá? Para o padrão PADES, esse é um valor que não faz sentido algum. O que a gente deseja realmente é o retorno do PDF assinado. Mas para assinatura CADES, detarge, por exemplo, isso aqui seria já assinatura pronta. Tá? Permanece aqui em todas as chamadas por questões históricas da nossa API. Por fim, passada a lista de assinaturas, nós temos informações básicas sobre quem assinou esse documento. Então, o certificado signatário e todo o restante da cadeia de certificação desse usuário final, tá? Formando o nome do emissor, o nome do proprietário do certificado e data de validade, particularmente. Por fim, uma replicação do identificador do usuário que assinou, então aqui o CPF ou CNPJ, e o ID da política de assinatura, então esse valor aqui equivale à assinatura PADES ADRB da SCP Brasil. Ok? Bem, reforçando, para aceitar um documento, verifique se o status da requisição foi válido e para aceitar a assinatura, verifique que o status daquela entrada na lista de assinaturas também é válido. Dando ok, copio aqui o Transaction ID e vou fazer o download desse documento. Tá? O documento PDF finalizado com a assinatura que acabamos de realizar. Então, eu vou copiar esse arquivo para cá, esse identificador do Transaction, fazendo uma chamada ao document, onde eu informo no final do PF aqui o ID da transação do documento que eu desejo baixar. Vou copiar novamente aqui do token o Access Token de assinatura. De novo, eu posso usar essa mesma informação para fazer um download ou, dependendo do caso, se eu não tiver mais o Access Token de assinatura disponível, eu posso obter um Client Token e usar esse Client Token como a autorização para fazer esse download. Como não é tão válido o Access Token, eu vou aproveitá-lo aqui. Enviado. O que ocorre? Essa chamada ele faz um download do PDF com a assinatura finalizada gerada pelo Certilho. Então, baixa-se literalmente todo o conteúdo do arquivo PDF e aí a sua aplicação deveria pegar esse conteúdo e salvar na estrutura que for da sua aplicação. Banco de dados, sistema de arquivo, encaminhar por e-mail, WhatsApp, enfim. A funcionalidade que o seu sistema dispor para repassar o documento PDF para o próprio sistema ou para o cliente da sua plataforma. Eu gosto de utilizar esse identificador aqui, vou salvá-lo para um arquivo. O nome da transação, .pdf. Salvei. O arquivo foi salvo. Vou abrir aqui o arquivo. Abri em outra pasta, deixa eu subir para cá. Como eu falei, era um documento simples, então só tinha poucas coisas escritas nele. Vou abrir o painel de assinatura. Então, foi assinado pelo Luciano Silva Coelho. O certificado é um certificado de vidas, então um certificado gerado pela VARD. Tá? E aí é uma assinatura válida. Então, repassando aqui, eu obtive a autorização executando a chamada authorize e ao token. Concluída essa autorização, eu subi, no caso a assinatura PADES, o documento, fazendo um post do documento para a plataforma Certilho, que em resposta me gera um identificador desse documento na plataforma. Em seguida, fiz uma requisição de assinatura informando nessa estrutura o identificador do arquivo, a política de assinatura e o padrão de assinatura que eu desejo, então, no caso que foi uma assinatura PADES. Ao executar com sucesso,
peguei o identificador dessa transação de assinatura, ou seja, o identificador da assinatura dessa entrada de arquivo aqui. Se eu tivesse mais de uma entrada, eu teria diferentes transactions IDs aqui em cada uma das estruturas abaixo. Copiei o transaction ID, fiz o download do documento finalizado, informando o ID da transação e um access token, que aqui reaproveitamos o access token do escopo de assinatura gerado pelo Authorized Token. O arquivo simplesmente solvei e está em conformidade com as regras CP Brasil. Reforçando, todo documento retornado pela plataforma Certilho, seja num formato CADS, onde aqui estaria a assinatura de tarde, seja no PADS ou XML ou chat XML-DSIG, quando eu faço um download do documento, todo documento, a assinatura que foi produzida nesse instante foi validada. Expiração, cadeia, status de revogação. Ok? Bem, alguns pontos aqui acessórios. Quando eu faço o processo de autorização, eu preciso informar aqui qual é o PSC que eu desejo utilizar nessa autorização. Tá? Então, se, por exemplo, o teu sistema é voltado para um único PSC, você coloca aqui fixa o PSC que vai ser utilizado. Se o sistema suporta vários PSCs, seria interessante o teu sistema listar os PSCs que são suportados nesse momento e permitir que o usuário escolha uma das opções. Então, quais são os valores possíveis para esse campo PSC aqui? Nós temos esse serviço, que é o PSC Info. Tá? Deixa eu só ajustar aqui o nosso endpoint, que quando executado, retornará a lista com todos os PSCs hoje suportados pela plataforma Certilho. Tá? Além desses valores, existe mais um, que é o Certillion Signer. O Certillion Signer é um PSC, ou um emulador de PSC na plataforma Certillion, que permite que uma aplicação cliente, usando essa mesma API, faça solicitações de assinatura para um certificado que está presente na máquina do usuário final. Tá? Para esse processo, mudamos poucas coisas, basicamente o endpoint para o qual essa requisição é encaminhada e o nome do PSC que é informado. Então, aqui é um exemplo de uma autorização para o Certillion Signer. O endpoint, em vez de ser cloud.certilho.com, deve ser cloud-ws-certilho.com. Tá? E o PSC é Certillion Signer, um valor fixo. Alguns sistemas apresentam essa opção do Certillion Signer, do assinador Certillion, como token físico, token local, enfim. Você pode escolher o que faz mais sentido para a sua aplicação e ser uma opção para que o usuário possa, além dos certificados em nuvem, esses indicados aqui pela lista de PSCs, usar também um certificado que ele já possui. Um certificado em token, que parece um pendrive, ou um smart card, que parece um cartão bancário, ou mesmo aquele tradicional A1 que está em arquivo. Tá? Em todos os casos, a plataforma Certillion permite que o usuário final faça uso do certificado que ele já possui. Tá? Então, o PSC Info retorna essa lista. Então, você poderia construir a sua interface gráfica listando quais são os PSCs disponíveis para que o usuário selecione. Ou ainda, se não quiser mostrar todas as opções, nós temos também o Find PSC Accounts, que é uma chamada que permite que a aplicação cliente liste para o usuário final somente os PSCs onde esse usuário tem certificado. Tá? Então, que eu coloquei esse CNPJ, para esse CNPJ, ao consultar a plataforma Certillion, ele vai verificar em todos os PSCs em qual PSC esse CPF possui uma entrada. Então, nesse caso, esse CPF não possui entrada no Board ID. Ele possui 2 certificados no Vidas, um já revogado, inclusive. Ele possui certificado no Volt ID, no Safe ID, não possui no Remote ID e possui no Neo ID e, por fim, no DS Cloud.
Ou seja, para todas as entradas onde o status está com o valor S, indica que o CPF informado possui um certificado apto a ser utilizado no processo de assinatura. Tá? Então, em vez de eu mostrar uma lista composta por todas as entradas retornadas pelo PSE-Info, eu poderia diminuir essa lista informando somente as entradas onde o usuário efetivamente tem um certificado. Então, mostraria Vidas, Volt ID, Safe ID, Neo ID e DS Cloud nesse exemplo. Além, como eu já disse há pouco, de acrescentar essa lista a opção para que o usuário faça uso também de um certificado local. E aí, quando ele solicitar o uso desse certificado local, tá, nós fazemos essa chamada de autorização, informando como sendo o PSC o Certilion Sign. Um ponto importante, quando usar o Certilion Sign, todo o processo de autorização e assinatura devem ser direcionados para o endpoint Cloud-WS. Para todos os demais PSCs, quando eu vou fazer um processo de assinatura à autorização, eu encaminho as requisições para cloud.certilio.com. Então, reforçando, assinaturas usando o Certilion Sign, que é o emulador de PSC que permite acessar um certificado local na máquina do médico, do dentista, do advogado, por exemplo, eu preciso apontar para Certilion Signer como sendo PSC e o endpoint CloudWS. Para todos os demais PSCs, Vidas, Neo ID, Remote ID, Safe ID, podemos utilizar, ou na verdade devemos utilizar, o endpoint cloud.certilio.